Mais uma vez, boa noite. Vamos mais uma vez dividir a palavra e buscar entendimento, buscar aprendizado, buscar perseverança e confiar que o Espírito Santo está sempre nos preparando, nos dando a mensagem que nós passemos, porque os dias estão próximos. A sua vinda está próxima. E nossa palavra hoje vai ser sobre a volta de Cristo, a sua segunda vinda. E nós recebemos uma grande promessa, o mundo inteiro recebeu uma grande promessa, vinda nada mais, nada menos do que do nosso Salvador. E essa promessa, ela não foi feita para mim, nem para você, nem para essa humanidade presente, ela foi feita para toda a humanidade, em todo o tempo da nossa terra. Essa promessa nós já conhecemos, alguns já conhecem de cor, outros ainda não conseguiram gravar, às vezes a gente esquece mesmo, mas essa promessa está lá em João 14, de 1 a 3. Abramos as nossas Bíblias. João 14. De 1 a 3. Vamos orar primeiro, né? Para falar com o Papai do Céu sobre a palavra dele. Oremos. Paizinho querido, obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para dividir o teu pão, a tua palavra, os teus ensinamentos e a tua promessa gloriosa, Senhor. Fica conosco, abre as nossas mentes, o nosso coração e os nossos ouvidos, Senhor, para que fiquemos atentos àquilo que tu tens para nós, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Te peço também que o Senhor abençoe aqueles que aqui não chegaram, que ainda porventura possam estar a caminho, e aqueles que estão em casa, que estão esquecendo de ti, que estão com dificuldade de chegar à tua casa, de chegar à tua presença, Pai. Mas eu sei que o Senhor visita cada um e o Senhor conhece, Senhor, os motivos de cada um. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada um deles e te agradecemos não por mérito, mas em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa promessa que Jesus fez para toda a humanidade, está em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, aonde eu estou, estejais vós também. Amém? Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito sempre nos enche de promessas, né? E as promessas dele são imutáveis. Eles não prometem de dedinho cruzado para trás. Eles não juram em vão. Eles são firmes no que eles dizem e eles não mudam o sentido da sua palavra, porque, acima de tudo, ele é fiel à sua própria palavra. Jesus veio como homem nos dar o exemplo de como podemos alcançar a salvação. Será que é pela fé, pelo arrependimento, pelas boas obras, pelo amor ao nosso próximo? É por isso que nós vamos alcançar a salvação?
Não, né? Nós sabemos que a salvação, ela é exclusivamente pela graça de Jesus, pela graça do Pai, no seu Filho e em toda a sua humanidade. Mas aqueles que fazem o que Jesus quer, que mantém a sua fé, que se arrepende dos seus pecados, que faz boas obras e que ajuda o seu próximo, estão trilhando o caminho para chegar ao céu, né? Nós estamos seguindo o caminho de Jesus. Então, a salvação é exclusivamente pela graça, mas nós estamos trilhando o caminho da salvação em Cristo Jesus. Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus queridos, a segunda vinda de Cristo a esta terra é a mais repetida de todas as promessas da Bíblia. Por quê, né? Por que ela é tão repetida? Porque isso indica a grande importância do evento da volta de Jesus. Esse evento nós presenciaremos, além de toda a glória de Deus, nós presenciaremos ali o fim do pecado, o fim da morte, da dor, o fim do ranger de dentes, o fim do desespero, da perseguição. Ali haverá justiça, a justiça divina. Isso acontecerá no final dos tempos, pois Jesus não nos abandonou. E ele nos diz, nós podemos ver que ele não nos abandonou, lá em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Todos encontraram? Vamos ver o que é que nós temos aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, ele diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Que maravilha, né? Nós sabemos que Cristo foi oferecido em sacrifício pelos pecados da humanidade, e que ele foi para a cruz, foi sacrificado como cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele foi crucificado para tirar o pecado. Só que muitos o rejeitaram, muitos não acreditaram, né? E ele foi sacrificado essa única vez, porque quando ele vier, a segunda vez, ele vai vir em glória, em poder, em majestade e em justiça, né? Amém. Sabemos que muitos o rejeitaram, como a própria Bíblia já falou, né? Muitos o rejeitarão, mas Jesus virá pela segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aceitaram e o aguardam. E podemos confirmar, além de ele ter falado aqui, que nós podemos também ver lá em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Amém? Já deu tempo a gente dizer amém? Ainda não. Diga misericórdia. Hebreus 9, 28 diz assim:
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém, Jesus. A segunda vinda de Jesus é a bendita esperança da igreja. O grande ponto culminante é que a vinda do Senhor será literal, pessoal, visível, universal e audível. Todos o verão, todos o ouvirão. E ele vem e nós não vamos ouvir, eu ouvi falar que Cristo apareceu lá no Maranguape. Cristo apareceu lá na Califórnia. Cristo apareceu lá no Japão. Quem está no Japão não vê o pôr do sol, né? Nosso aqui. Não, ele vem de uma forma a ser visto universalmente, audível e visível. Amém? Deus poderoso. Irmãos, haverá primeira ressurreição. Nós já lemos várias vezes na Bíblia que nós vamos ter a primeira ressurreição, que são os justos, que estarão vivos, mas que os mortos, que dormiram no Senhor, vão sair dos seus túmulos para receber o galardão, para receber a justiça, para receber Deus e ser levado para as alturas, nas nuvens, como disse lá em Tessalonicenses, né? Os justos que estiverem mortos, vivos, serão glorificados e levados para o céu, assim como os mortos. Mas o que acontecerá com os ímpios? Os ímpios se desesperarão e pedirão aos montes e montanhas que caiam sobre ele. Nós já ouvimos, não foi? Nós já lemos na Bíblia. Nada do que vai acontecer, nós nunca deixamos, eu troquei. O que vai acontecer, nós já temos conhecimento, porque tudo o que Deus faz, tudo o que tem, que faz parte do plano da salvação, ele vem a um profeta, ele vem a um discípulo seu, ele veio como ser humano e tudo é afirmado, tudo é comprovado, tudo é comprovado e afirmado numa ou noutra passagem da Bíblia. E aqui diz assim: eles, pois, não conseguirão ver a glória de Jesus. Está lá em Lucas 23, 13. Lucas 23, 13. Vinte e três, 30, desculpa. Opa. Encontraram? Amém? Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Então, aqui está confirmando, né, que todos pedirão desesperadamente, envergonhadamente, porque eles não conseguirão ver a glória de Cristo. Essa passagem nós podemos conferir também lá em Apocalipse 16, em Oséias 10, 8, em Isaías 2, 19 e em muitas outras. Hoje, assim como no passado, muitos se admiram quando nós falamos, como a Seni disse ainda há pouco, da vinda de Cristo. Alguns se admiram, alguns zombam, ironizam, não acreditam, né? E a gente só tem que lamentar, porque a mensagem tem que ser dada. Nós temos que dar a mensagem, nós temos que fazer o que Cristo quer que façamos. E se as pessoas não acreditam, a única coisa que nós temos que fazer é orar, pedir que Deus tenha misericórdia,
Porque hoje ela pode dizer não, mas amanhã, quem sabe, ela encontra uma maneira de dizer sim. Mas nós sabemos que até o evento final, muitos o negarão. Não vão acreditar, né? Mas olha, Deus é assim, as coisas são tão perfeitas que diz: essa verdade está expressa no Pai Nosso. O Pai Nosso, quem foi que ensinou o Pai Nosso? O próprio Jesus. E diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu não sei, pelo que eu estou vendo aqui, não tem, né, nenhum irmão católico. Mas alguns já foram, eu já fui, né? E nós também conhecemos os católicos, existe a oração do credo. E lá no credo diz assim, falando de Jesus: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O Senhor mesmo deu a sua palavra, que é sempre honrosa ao prometer: virei outra vez. Como lemos há pouco lá em João 14, de 1 a 3. Tito, no versículo 2, no capítulo 2 e no versículo 13, ele nos diz que o retorno de Cristo em glória e majestade é a bem-aventurança. Nós podemos ver Tito 2,13. E ainda há pouco eu disse, a segunda vinda de Cristo é a bem-aventurança da igreja. É nisso que cremos e aguardamos, né? E em Tito 2,13 diz aqui, que a segunda vinda de Cristo é a bem-aventurança. Tito 2,13. Já? Tão rápida, né? Ô, mulher rápida. Amém? Misericórdia. 2,13. 2,13. Tito 2,13. Tito 2,13. O vento hoje está... Vamos ler, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Deus, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Parte desse sermão eu estudei no livro Seminário, As Revelações do Apocalipse, na página 39. E lá existe uma nota que fala, em cada 11 versículos do Novo Testamento, um fala da volta de Jesus, um fala da segunda vinda de Jesus. Na década de 70 do século XVIII, existiu um grande evangelista chamado Dwight Moody. Ele era um sapateiro, pobre, que tinha ido trabalhar na cidade, e lá ele conheceu um senhor que via a necessidade dele, sozinho, solitário naquela cidade, trabalhando. Então ele viu a necessidade dele conhecer a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E uma das coisas que mais tocou a ele nos seus estudos foi a volta de Jesus. E ele já chegou a afirmar
que em toda a Bíblia há 2.500 referências sobre a vinda de Jesus. De uma forma ou de outra se fala da vinda de Jesus. Mas uma das mais impressionantes descrições está lá em Apocalipse 19, no versículo 11 ao 16. Apocalipse 19, versículo 11 a 16. A maravilha da palavra de Deus é que tudo que se diz existe comprovação. E é por isso que nós trabalhamos muito em cima da leitura dos versículos da Bíblia. A gente não pode só falar, a gente tem que confirmar. 19, Apocalipse 19, de 11 a 16. Misericórdia. Amém? 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que maravilha, né? Só, irmãos, que com toda promessa, com toda afirmação, existe um fato que nós também não podemos deixar de estarmos atentos, de estarmos de olhos abertos, de estarmos de sentinela com a nossa vida mesmo, com o nosso eu, e também transmitir aos nossos irmãos, que são os enganos de Satanás. Satanás, ele vem perseguindo a Cristo desde a criação do mundo. Como nós sabemos, ele enganou Eva através da serpente. E ele nunca deixou, porque uma mentira cobre outra mentira, traz outra mentira. E como Deus mesmo disse, Jesus disse que ele é o pai da mentira, não é? Os enganos de Satanás vão estar todos os dias da nossa vida até o dia da volta de Jesus. Ele vai fazer tudo o que ele puder para nos devorar, para nos tomarmos da mão de Deus, para nos enganar de todas as formas, das mais sensíveis às mais atrozes. Ele está pronto para fazer o pior de nós. Então nós precisamos estar atentos à palavra, porque Deus fala, Deus confirma na sua palavra. Essa Bíblia, essa palavra que foi toda inspirada por Deus, né? E cada livro da Bíblia confirma uma coisa ou outra. Toda a palavra da Bíblia se fala do advento de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 24 e versículo 24, e em Marcos 13, 22, confirma que Satanás vai se personificar de Cristo. Quando Jesus veio a primeira vez, irmãos, ele fez o quê? Ele tratou de preparar o engano. Quantas pessoas o desprezaram? Quantas pessoas trocaram Jesus por Barrabás, né? Quantas pessoas não respeitaram a vinda de Cristo, nem o reconheceram como Salvador. Embora mais de 300 passagens bíblicas no Antigo Testamento se fala da vinda do Messias. E as pessoas foram enganadas porque não estavam preocupadas, como hoje também as pessoas não estão preocupadas.
E a Bíblia diz que ele virá e enganará a muitos, se possível até os escolhidos. Se possível não, ele tentará enganar e persuadir até os escolhidos. Ele operará sinais e prodígios mentirosos a respeito de Cristo e continuará com essas maravilhas, ou seja, os seus enganos até o fechamento da porta da graça, para que possa apontá-los como evidência de que ele é um anjo de luz e não das trevas. Ele é sagaz e ele sabe como fazer, não é? Vamos confirmar, vamos ler Mateus 24, 24, para ver o que é que a Bíblia nos diz. Mateus 24, 24. E também Marcos 13, 22. É praticamente as mesmas palavras usadas. São praticamente as mesmas palavras usadas. Se vocês quiserem confirmar, a gente lê as duas passagens. Amém? Lá em Mateus 24, 24, Jesus nos adverte que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, a quem? Aos próprios eleitos. Ele não titubia, viu, na mentira. Ele não titubia. Então, nós temos que estar atentos e preparados. É exatamente isso aí. Hoje a Igreja Católica, ela está com o programa para que os filhos voltem à casa de Deus. Aqueles que abandonaram, nós que deixamos de ser católicos, que nós voltemos à Igreja, né? Exato. São assuntos que, se nós formos falar, a gente vai falar até a eternidade. A gente vai falar até a vinda de Cristo, porque não faltam, né? Não faltam maneiras de enganar. Os filmes, quem já assistiu a Armagedon, né? Eles deturpam. Agora há pouco passou na Record uma novela que muitos irmãos procuraram assistir achando que era o Apocalipse que está na Bíblia literalmente. Não é. É a maneira sagaz de Satanás usar os filhos dele. E muitos, eu costumo dizer que são os marionetes do diabo. Porque são os marionetes do diabo, né? Infelizmente, meus irmãos. Mas Ellen G. White, ela é muito clara em afirmar que a referida cena de personificação será uma das derradeiras cenas da história, ou seja, ele vai até lá. Quem aqui conhece a holografia? Alguém já sabe o que é holografia? A gente vê nos filmes, nas coisas, uma televisão, uma imagem virtual que não passa na TV. Ela passa sobre uma mesa, falam, é uma tela invisível. E essa forma é uma das coisas que vai ser usada. É uma das coisas que vai ser usada. Imagens que as pessoas vão achar que Cristo está ali, que Cristo está nas nuvens, que Cristo
está fazendo milagre acolá, e vai ter filme, e vai ter tudo. E vai ter tudo. Isso nada mais é do que o engano satânico. Quando nós falamos, as pessoas ironizam, chamam a gente de fundamentalista, chamam a gente de fanático, né? Nós somos fanáticos. Mas, infelizmente, isso acontecerá. Só, meus irmãos, que nada do que ele fizer, nada do que ele fizer, do teatro dele, chegará aos pés do que vai ser o evento glorioso de Jesus. Amém? Apesar de existirem mais de 300 profecias, como eu falei há pouco, né, no Antigo Testamento, quando Jesus veio, ele também, Satanás, enganou a muito. Ele conseguiu fomentar a ignorância, o erro, o desinteresse do povo daquela época, e então foi tomado de surpresa, sem se preocupar com as advertências proféticas. Mas Jesus continua a nos advertir lá em Mateus 24, 24, e nos diz também o que nós já confirmamos. Em alguns versículos da Bíblia, há algumas citações que nos falam que Jesus virá como quem? Como é que Jesus virá? Como um ladrão. Como um ladrão. Será que Jesus vai vir como um ladrão para nos assaltar, para nos roubar, para nos agredir? É assim que a Bíblia fala, que ele virá como ladrão? Não. Ele virá como ladrão porque não foi dado nem ao próprio Jesus dia e hora da sua vinda. Só quem sabe é o Pai. Portanto, mais uma vez eu afirmo, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar atentos ao mundo que está a nos tragar com a sua violência, com seus enganos. E a gente tem um hino que diz que nós somos um pequeno povo muito infeliz, né? Porque o que a humanidade já fez para recusar a Cristo, nós estamos passando por uma situação, gente, que nada mais é do que a preparação da volta de Cristo. As pessoas já acham que não, mas é. Já já Cristo está às portas, né? A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que o tempo presente está nos mostrando a cada segundo que Cristo está vindo ao nosso encontro. Amém? Em alguns versículos da Bíblia, que eu vou citar alguns, se vocês quiserem anotar para ler em casa e confirmar, diz que Jesus virá como um ladrão. Mas vocês podem conferir lá em Apocalipse 3:3, 1 Tessalonicenses 2:24, 2 Pedro 3:10, Lucas 21:35 e muitos. Mas lá em Apocalipse 16, ele mesmo nos diz. Lá em Apocalipse 16, ele nos afirma. 16, no versículo 15. É um versículo curto, mas ele está lá nos afirmando. Posso ler? Não vou esperar vocês abrirem, não. Vou ler e vocês podem confirmar. E diz assim: Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado, olhe que ele aqui está nos advertindo e nos afirmando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não veja a sua vergonha. Ou seja, bem-aventurado nós que estamos nos preparando, nos guardando, né, para que Cristo não nos pegue de surpresa, como fala na grande tribulação, que ai daqueles que estiverem nus, ai daqueles que não vão poder correr, e que a gente ore para que não seja no dia de sábado, porque muitos não vão estar aqui, ou numa quarta-feira, ou num domingo. Qualquer dia nós temos que nos preparar, mas ele diz que não seja no dia de sábado, que nós devemos estar preparados e orando, e torcendo, pedindo que não seja no dia de sábado. Como
como a história do ladrão. Por que será, né, que ele afirma que vem com ladrão? Por que é tão intensamente afirmado de que ele virá como ladrão? O ladrão não avisa o dia nem a hora, mas Jesus não virá nos roubar, nem muito menos nos atacar. Portanto, sua segunda vinda não será sorrateira e nem silenciosa, pois não será nada em secreto. Sabe por quê? Quais são os sinais que Jesus nos diz que nós vamos saber da volta de Jesus? São os relâmpagos que sairão do Oriente ao Ocidente. Não é um relâmpago que dá aqui, outro que dá lá em Quixadá quando está chovendo, outro que dá lá no Amazonas, não. São relâmpagos que saem do Oriente ao Ocidente, porque o relâmpago é a figura que Jesus mais usa para falar da sua vinda. Ou seja, ele virá como ladrão sem dia e nem hora, mas nada em secreto, nada sorrateiro, nada enganoso. Ao contrário, ele vem em poder e grande glória. E nós vamos ver o que é que diz a respeito desse dia. Quando diz assim, a figura do relâmpago é usada por Cristo para dizer que ele virá em forma pública e gloriosa. Vamos ver o que diz Salmo 50, de 3 a 6. Salmo 50, de 3 a 6. Amém? Aumba. De 3 a 6. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Então, não tem jeito. Ele diz, os relâmpagos e os trovões bradarão, são os brados da terra, né? Rugirá, a terra rugirá como um leão, leão da tribo de Judá, né? Jeremias também diz, lá em 25, de 3 a 31, ele nos fala dos brados que estremecerão a terra. Deixa eu ler para vocês aqui Jeremias. Olha o que ele diz. Do 30 ao 31. Posso ler? Tu, pois, lhe profetizará todas as palavras e lhe dirá, o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada. Malhada de quê? Dos leões? Com brados contra todos os moradores da terra como eia. Avante, vamos, acordai, né? E chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Então a terra vai tremer, vai rugir, os brados que são os relâmpagos, e depois dos relâmpagos, o que é o que vem? Depois dos relâmpagos, o trovão, né? Quando você vê um relâmpago, você dá assim 30 segundinhos, você escuta. A gente acha que é o ruflar dos tambores, né, Rafael, que chama? Jesus batendo lá. Acorda, pessoal. Já pensou que coisa mais linda? É assim, meu irmão. Jesus, ele avisa de todas as formas. Mas, mais uma coisa que nós devemos estar atentos, é que naquele dia, irmãos, não haverá mais desculpa. Nem para mim, nem para você, nem para nosso vizinho, nem para o nosso cônjuge, nem para os nossos filhos. Nada. Nada do que fizermos vai justificar a nossa negligência,
Nada do que fizermos vai justificar o nosso pecado acariciado. Porque nós temos pecado acariciado. Por mais que nós lutemos, nós temos pecados acariciados. E naquele dia, a tendência de esquecer a responsabilidade, que é notória em alguns aspectos da vida, nada disso vai ter. A peninha de Jesus, o amor de Jesus, ali vai ter justiça. Nós sabemos que aqui na terra, nos grandes julgamentos, na política, onde quer que haja um julgamento sério, como a gente acredita na justiça do homem, muitas vezes o inocente é acusado para dar a inocência ao criminoso. Mas só que com Deus isso não vai acontecer, gente. Nós temos que estar cientes de nossos atos, de nossas obras. Vão será o esforço no sentido de pôr sobre os outros a responsabilidade por nossa conduta, nossa negligência em nos prepararmos para esse evento. Inútil será todo o empenho com a finalidade de desculpar nossa estima pelo pecado ou a recusa das provisões para a nossa salvação. Não terá valor nenhum argumento que vise apresentar alguma coisa em nosso favor, pois Ele dará cada um conforme, segundo as nossas obras. Então acontecerá o grande julgamento. A penúltima leitura que nós vamos fazer, ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar ler rápido, que será o julgamento, que é lá que ele vai dizer, vai separar as ovelhas perdidas das ovelhas salvas, onde ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E aqueles que não quiseram, que não aceitaram, vão ser colocados de lado, né? E o grande julgamento, vamos ler lá em Mateus 25, do 31 ao 43. Mateus 25, do 31 ao 43. Eu vou começar a ler, tá? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermos e fomos te visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que aquele que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, né? Eles vão perguntar as mesmas coisas. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu o deixaste de fazer a um dos mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que coisa linda, né? Portanto, cabe a nós, irmãos, nos atentarmos e nos prepararmos para esse grande dia, quer estejamos vivos ou quer estejamos mortos. Todo olho verá,
até mesmo aqueles que os traspassaram. Imagina, vocês já conseguiram imaginar aquelas pessoas que mataram Jesus na cruz, que perfuraram o coração dele, que lançaram sorte sobre a roupa dele? Como é que eles vão conseguir olhar para Jesus? Porque muitos dos ímpios não vão conseguir nem olhar para a glória dele. Eles vão pedir, eles vão se esconder nas montanhas e eles vão pedir que os montes caiam sobre ele. Mas esses vão estar de olhos abertos, porque Deus vai querer que eles estejam de olhos abertos, vendo-o em poder e glória e na sua justiça. Amém? Mas só os fiéis subirão com ele nas nuvens do céu, porque ele vem nos buscar. E com isso, irmãos, nós vamos ver que o nosso rei vem vindo lá em Mateus 13, de 24 a 27. É a última leitura, nós vamos ler e depois nós vamos cantar o hino 128. Amém? Vamos ver em Marcos 13, do 24 ao 27. Marcos 13, do 24 ao 27. A vinda do Filho do Homem. Posso ler? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos aos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Vamos agradecer a Deus por tanto ensinamento, por tanta advertência, e vamos, irmão, nos preparar. Vamos estar atentos, vamos falar com nossos familiares, embora eles não queiram ouvir, é um problema deles. Mas nós temos que abrir a boca e falar. A gente não pode brigar com eles, mas a gente pode falar. Sempre que nós tivermos a oportunidade, nós precisamos falar. Vamos lá, cantar o hino 128. Oi, Oi. O rei vem vindo.
É lindo esse hino, né, gente? Que coisa maravilhosa. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus todo-poderoso, glorioso, majestoso, justo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós te aguardamos, Senhor. Que o Senhor jamais nos deixe nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas trilharmos, Senhor, os teus caminhos, fazendo o bem, nos arrependendo dos nossos pecados, procurando não errar, amando o nosso próximo e ouvindo as tuas advertências, Senhor, porque o Senhor não nos engana, o Senhor não nos quer o mal. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, Senhor, estar prontos a ser elevados às nuvens do céu para estar contigo, meu Deus. Nós te pedimos isso não porque tenhamos mérito, mas porque nós confiamos na tua graça, Senhor. A tua graça é a certeza de que nós teremos a salvação. Eu te peço que o Senhor leve cada um de nós para nossas casas, guardados, Senhor, do inimigo, e que o Senhor nos afaste dos enganos dele, Senhor. Que o Senhor possa nos livrar das sendas do mal, que nós jamais venhamos, Senhor, como eu já disse, nos desviarmos do teu caminho. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome doce de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém.